Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, tudo bem? Oi, presente, presente. Presente. E Evelyn Rebouças, tudo bem? Oi, meninas. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez e que tenhamos um bom episódio, apesar do tema difícil, como vocês vão ver. Pois é, a gente começa alegre, mas o tema é pesado e até por isso que a gente decidiu hoje estar aqui gravando. Para quem não está nos vendo, está só nos ouvindo, estamos vestindo camisetas, blusas branquinhas para simbolizar aqui a busca por justiça, por paz, né? Porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O assunto é um dos mais difíceis desde a nossa estreia. Nesta terça-feira, em que o episódio vai ao ar, dia 20, começam a ser julgados os primeiros acusados do caso que ficou conhecido como a chacina do Curió, a terceira maior chacina do estado do Ceará, que aconteceu no dia 11 de novembro de 2015, em Fortaleza, há quase 8 anos. De acordo com o site do Tribunal de Justiça, 44 policiais militares, agentes públicos que deveriam prezar pela vida, são acusados de envolvimento no assassinato de 11 pessoas naquela noite, na maioria jovens. E hoje, portanto, a expectativa é que a justiça comece a ser feita e a gente vai tentar explicar um pouco todo esse caso que são muitos elementos para serem entendidos, tá, gente? Antes de começar, vou deixar, lógico, o recadinho do financiamento do podcast. As Cunhãs é um projeto jornalístico independente, que existe graças ao apoio de cunhazetes e curumins maravilhosos, como sempre. Obrigada por tudo, muito. E se você quiser também se tornar um assinante, né, contribuir para a manutenção aqui do podcast, é bem fácil. Tem 3 maneiras. A primeira pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A segunda é pelo Pix, mandando qualquer quantia para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E a terceira é pelo Orelo, uma plataforma que toca podcasts e que também permite a arrecadação de esses apoios dos ouvintes. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação que a gente faz todo mês com os ouvintes. É maravilhoso. Sempre um momento muito bacana. Se você decidir mandar um Pix, por favor, coloca na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente entrar em contato depois, tá bom? E curte a gente nas redes sociais, divulgue, compartilhe. Então a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no YouTube. Então vai lá, curte a gente, tá bom? Fica seguindo, bota o sininho para saber sempre os episódios novos, tá bom? A gente tá até no Blue Sky, que é a rede nova aí. Então vai lá e curte a gente, tá bom? Agora sim, bora começar. E como disse a Camila na abertura, o tema do episódio de hoje é difícil. É sobre a chacina do Curió. Quero começar aqui lendo um trecho de depoimento de um sobrevivente que peguei na rede Observatórios de Segurança. E por motivo de segurança, ele não se identifica. Abre aspas. Para quem sentiu na pele cada segundo de tensão e agonia, é algo quase indescritível. Em uma ação repentina, sem aviso, perdi 21 anos da minha vida e 4 amigos. Eles, os policiais, chegaram de repente simulando uma abordagem, nos colocaram de joelhos e em seguida começou uma chuva de balas contra nossos corpos. Meu corpo parou de me responder. Minha visão ficou turva. Quando dei por mim, já estava no chão, sentindo o frio me abraçar. Olhando dali os corpos sem vida dos meus amigos, eu queria gritar, me levantar e correr, mas nenhuma palavra saía da minha boca e não sentia mais nem meu corpo. Essa fala expressa muito fortemente uma sensação de um jovem, né, que na época então tinha 21 anos e que passou por essa situação na noite do dia 11 de novembro. Então vamos dar uma pequena contextualização, né? 11 de novembro de 2015, inúmeros, uma quantidade imensa de policiais militares saíram pelas ruas do bairro Curió, na periferia de Fortaleza, entrando em vários lugares, em ruas, e tiraram a vida de 11 pessoas, 11 jovens, né, a maioria adolescente, em uma suposta retaliação à morte de um PM
que tinha acontecido no mesmo dia e a expulsão de um policial de casa na semana anterior. Nenhum dos mortos na chacina tinha a ver com os casos e a maioria não tinha nenhum antecedente criminal, nada. As vítimas fatais foram Aleph Souza Cavalcante, 17 anos, Antônio Alisson Cardoso, 17 anos, Francisco Enildo Pereira, 41 anos, Janson Alexandre de Souza, 19 anos, Jardel Lima dos Santos, 17 anos, Marcelo da Silva Mendes, 17 anos, Marcelo da Silva Pereira, 17 anos, Patrício João Pinho Leite, 17 anos, Pedro Alcântara Barroso, 18 anos, Renaísson Girão da Silva, 17 anos, e Valmir Ferreira da Conceição, 37 anos. A gente vai começar, para esse episódio a gente ouviu um bocado de gente, tá? Então acho que vai ser muito importante quem puder ficar até o final, porque são muitas falas para entender, é um quebra-cabeça que às vezes, assim, no primeiro momento parece até difícil acreditar que isso aconteceu dessa forma, mortes em série de um bocado de adolescente, e aí uma das pessoas que a gente procurou para explicar o que houve foi o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem acompanhado o caso desde o comecinho, tá? Ele está junto aí das mães, principalmente, que estão lutando pela justiça em relação aos filhos. Então, aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre o apoio que aconteceu logo depois do crime, né? Porque veio à tona que foram policiais e tudo, e aí as associações de policiais que juntam, aí reúnem policiais, começaram a vir à tona, a denunciar que os policiais estavam sendo injustiçados e a defender os policiais, né? Para falar disso, ele retomou toda a história, de fato, da criação, da formulação da segurança pública no Brasil, desde o Império, né, desde a chegada da família real, sendo um aparato de Estado para proteger interesses privados desde sempre, e isso se mantendo. Então, ele faz toda essa relação para interpretar o que aconteceu no Curió naquela noite de novembro de 2015. Vamos ouvir. Bom, a chacina do Curió, ela é a repetição de várias dessas características estruturais a que eu me referi, né? Você tem, por exemplo, você tem uma vendetta, ou seja, você tem um policial que é morto, né? Um policial que é morto no dia anterior, né? na noite anterior, né? A chacina acontece do 11 para o 12 de novembro de 2015, houve uma morte de um policial num latrocínio, né? Uma noite antes. E aí, tamanha era a certeza da impunidade, tamanha era a certeza do corporativismo, né, que você teve essas dezenas, porque o que espanta, tem três coisas que espantam muito na chacina do Curió: o número de vítimas aleatórias a esmo, né, o que se assemelha muito ao maio de 2006 de São Paulo, ou seja, né, os adolescentes jovens que morreram na chacina do Curió, eles morreram porque estavam na rua, não é porque, né? Ou seja, tinha dois deles que estavam pegando Wi-Fi na calçada, né, do vizinho, negócio, né, bárbaro, cruel. Outros tinham acabado de jogar bola, então estavam no território, né, marcado exatamente esses territórios de exceção que Fortaleza tem, né? Fortaleza e outras cidades brasileiras têm territórios de exceção, né, que não há cidadania, não há Estado democrático de direito. Bom, então, primeiro, o número de vítimas, as características, obviamente, das vítimas, a grande maioria adolescentes, o grande número de policiais, ou seja, mais de 40, né, foram investigados, 42, 34 denunciados e vão à pronúncia, portanto, vão ao tribunal do júri, né? Havia 3 grupos naquela madrugada que se envolveram: os que estavam fora de serviço e foram mobilizados para ir fazer a vingança, os que estavam em serviço em outra área da cidade e os que estavam em serviço naquela área, né? Ou seja, você tem essa tríplice morfologia, né, da participação, a tipologia da participação entre eles. No dia seguinte, já na manhã, qual foi a estratégia das corporações e muito notadamente de uma das associações muito particular, né, que era de criminalizar as vítimas? Eu me lembro demais de uma fala deles assim: ali não tem santo. Ou seja, essa frase é cínica o suficiente para dizer o seguinte: olha, assume-se, portanto, que foi a polícia que matou, mas mereciam, ou seja, entre aspas, mereciam ter morrido. Essa fala é ilegal, ela é cínica, né? Ela é de uma crueldade
inominável. Então você teve essa situação logo de pronto. E aí mobilizaram-se rifas, né? Mobilizaram-se recursos para fazer a defesa dos policiais. Ou seja, além de ter que enterrar os filhos, essas mães, elas tiveram que lutar pela absolvição moral dos seus filhos. A primeira luta dessas mães, né, logo da tragédia, era dizer, olha, meu filho não era envolvido com nada. Né? Meu filho... Veja, e a imprensa naquele momento teve um papel importante. Por quê? Porque a imprensa foi atrás, né? E disse o seguinte, olha, nenhum das vítimas tem envolvimento com nada. Essa narrativa dos policiais, e em especial das associações, e uma associação muito especialmente, ela não coaduna-se com nenhum fato, ou seja, não é factual, é uma mera defesa. E, em geral, essa é uma característica muito comum em crimes que envolvem policiais. Você tentar autorizar o crime, né, por uma certa, entre aspas, criminalização da vítima. Você investiga a vítima e não investiga o crime, né, o que é muito comum no Brasil. Então, houve rifa, houve acampamento. Ou seja, eu me lembro que você teve figuras públicas ligadas às corporações policiais que foram acampar na frente do presídio militar, do 5º BPM. Né? Acamparam lá, fizeram rifa, patrocinaram a defesa. Né? Num ato, veja, todo mundo tem direito de defesa. Eu quero repetir isso muito lentamente. Eu sou um advogado de direitos humanos. Para mim, a questão, né, do devido processo legal, do direito de defesa, da ampla defesa, do contraditório, ela é inegociável. Por quê? Porque ela é uma condição do processo penal. Né? Então, assim, o processo penal justo, ele só é justo se houver, inclusive, defesa. Então, óbvio que todos eles, né, tinham e têm e terão, como todas as pessoas têm, direito de defesa. Quem não teve direito de defesa foram os mortos, né, que não tiveram direito de defesa nenhuma. Foram executados numa vendetta. Bom, mas o que me espanta é que essas figuras públicas, o que me espanta em especial essa participação muito grande, né, das associações, é a absoluta falta de autocrítica. Ou seja, né, tudo valia em nome de manter uma certa lógica de grupo, né? Inclusive a palavra grupo é uma palavra muito utilizada por eles, né? O nosso grupo, né? Uma certa ideia de irmandade, que inclusive autoriza, e isso está errado, né? Autoriza se acobertar, como foi inclusive essa tentativa, né? Ilícitos gravíssimos como isso. Nós estamos falando de uma chacina, né? Nós não estamos falando de um ato material, nós estamos falando de uma chacina, em que 11 pessoas perderam a vida. Antes do episódio, a gente estava até falando disso, né, Ebele, que é espantoso, que essas associações, e que ele fala uma específica, uma dessas associações é a APS, que foi fundada pelo, então, né, policial Capitão Wagner, né, na época que ele era, antes de ser deputado, e que, enfim, depois, antes de toda a trajetória política dele, ele fundou essa associação, e essa associação tomou a frente, de fato, da defesa dos policiais, inclusive com advogados e tudo, né? Como o Renato falou, tem que ter o processo legal e tem que ter a defesa, mas é realmente espantoso como não houve nenhuma autocrítica em nenhum momento. E a falar em Capitão Wagner, eu fui pesquisar, inclusive encontrei depoimentos, pronunciamentos dele enquanto deputado estadual, na época, falando da injustiça que estava sendo cometida contra os policiais, que não periciaram as armas dos policiais. Aí ele citava algumas coisas, alguns procedimentos que não teriam sido feitos, isso era uma injustiça contra os policiais. Aí, como eu vi o quanto ele se envolveu nessa defesa dos policiais que participaram da chacina, eu queria ouvi-lo atualmente, qual é a posição dele. Aí entrei em contato com a assessoria dele, assessoria de imprensa, mandei mensagem explicando bem direitinho que a gente ia fazer um episódio sobre a chacina, queria ouvi-lo, qual o pensamento dele agora, e explicando e lembrando que ele tinha tomado defesa dos policiais. Ela não a pessoa não se dá nem assim o trabalho de dizer não vou falar, simplesmente não responde. Eu fico insistindo, não responde. Ou seja, aqui está talvez faltando a opinião do capitão Wagner, hoje secretário de Saúde de Maracanaú, né? Porque eles não querem falar. É bom dar essa explicação.
Com certeza. E, assim, em nome do corporativismo, se antecipa uma opinião. Assim, a gente, quando traz esse assunto, realmente também não é. O que a gente quer é justiça, né? Ninguém concorda com linchamento precoce, preliminar de ninguém, é justiça. E se não vale linchar, também não vale sair numa defesa cega em nome do corporativismo, é errado. E eu queria comentar uma parte da fala do Rosendo que particularmente me toca muito profundamente, que é essa essa coisa de as mães terem tido que, antes de tudo, terem que proteger, né, fazer uma defesa moral de seus filhos. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu perdi um primo de 12 anos, morador da periferia. Ele estava jogando futebol, era uma criança negra, preta, estava jogando futebol com os amigos, sonhava em entrar para a escolinha do Fortaleza, e ele foi assassinado, né, por bandidos, não foi uma ação policial, ele foi assassinado por bandidos, e assim, me pergunta se há um desfecho desse caso. Não há. E o que eu ouvi indiretamente de policiais, indiretamente, é que era exatamente isso que o Roseno trouxe, né? Ali ninguém é santo. Né? Eu ouvi, inclusive, uma suspeita de que talvez o menino pudesse ser avião de traficante e pudesse Não, ter sido não, morto. não. Gente, era uma criança, um menino bem baixinho, de 12 anos, bem pequenininho, franzininho, jogando futebol. E olha isso, ele já é criminalizado, uma criança criminalizada previamente. É um negócio assim, eu fico imaginando realmente a dor dessas mães, de além de tudo, terem que provar e defender seus filhos, né? A Os honra seus de filhos seus filhos. eram gente Eu boa. me tremo todinha, mulher, eu fico toda me tremendo, sinceramente. Eu também perguntei ao Renato a importância do julgamento, né, dessa chacina neste momento, né? Passaram-se já 8 anos quase, e agora, enfim, vai ter o julgamento. Vamos ouvir o que ele falou. Do ponto de vista processual penal, vão ser aqueles policiais que vão estar no banco dos réus. Mas eu tenho dito muito assim, quem vai ser julgada é a sociedade brasileira. Veja, a sociedade brasileira ela vai ficar leniente diante de uma chacina de 11 pessoas, a maioria deles adolescentes, cometidas por 30 e tantos policiais numa vendetta. O que está sob julgamento é o macrosistema de segurança e justiça, todo ele. Estas mães, eu acompanho essas mães desde aquela madrugada. Elas me emocionam muito até hoje. Elas me emocionam porque, veja, elas não eram um grupo, elas não eram um sujeito, eram donas de casa. Dona Edna, por exemplo, o sonho dela para o filho era o filho ser militar. O grande sonho dela era ver o filho fardado. Né? E essa mulher foi atravessada por essa tragédia. Né? Todas elas, né? Dona Rosa, Dona Maria, Dona Suderli, Dona Silvia, ou seja, todas essas mulheres, né? Elas têm uma força imensa, né? Uma força imensa. Se transformam num sujeito e elas são obrigadas a lidar com um conjunto de temas, de instituições, de procedimentos, é isso, né? Até hoje, o Estado cearense, o Estado brasileiro, não pediu desculpas a essas mulheres. Até hoje, o Estado não pediu desculpas a essas mulheres. Seus filhos não fizeram nada e foram mortos. Não tiveram, né, Estado Democrático de Direito, não tiveram defesa, não tiveram, né, não tiveram nada. E foram executados de maneira absolutamente covarde. Uma covardia, né, imensa. E o que elas pedem é justiça, não é vingança. Né? Elas querem, portanto, elas aguardaram o devido processo legal, elas foram a todas as instâncias, né, institucionais, ou seja, todas elas respeitaram o Estado, né, mobilizam a sociedade brasileira, mobilizam a sociedade, se encontram com outras mães. Assim, uma das coisas que muito me emociona é o encontro delas com outras mães, né, as mães do Curió, quando se encontram com as mães, por exemplo, do Maio, as mães de Maio de São Paulo, por exemplo, isso é muito emocionante. Eu presenciei isso, né, presenciei o Encontro Nacional das Vítimas de Terrorismo de Estado, e essas mulheres, nós devemos justiça a elas. Nós devemos justiça a elas. A gente deve mesmo. O Estado deve justiça a elas, como falou o Renato. É fundamental. Eu fui ouvir uma dessas mães, inclusive o Renato Rosendo citou que uma das mães, o sonho dela era ver o filho fardado do Exército, que ele falava muito nisso. É a mãe do Aleph Souza Cavalcante, que tinha 17 anos. O depoimento dela é triste, é muito corajoso. É triste, mas é muito corajoso. Ela vai contar como foi que transformou o luto dela em luta. Meu filho Aleph, ele tinha 17 anos, como todos os jovens sonhador,
como todos os jovens, tinha os seus sonhos, né? Como meu filho era neto de policial militar, né? O avô paterno dele era sargento reformado da Polícia Militar, José Cavalcante. Eu queria muito que o meu filho servisse o Exército Brasileiro. Na época que houve a chacina, o avô dele já não existia mais, já não estava mais vivo, né? E isso foi muito cruel também, porque eu acredito que se o avô dele fosse vivo, tinha feito assim, mais zoada e teria lutado, sabe, para que tivesse essa justiça mais rápido, sabe? E essa tragédia, ela me tirou o chão, sabe? Me tirou. Eu não fui para as ruas logo, porque eu sonhava com meu filho servir o exército, né? Então, quando foi no mês de agosto de 2015, ele viu a propaganda, né? Passando na televisão do Exército, a Marinha Aeronáutica, e ele disse: mãe, no próximo ano eu vou estar servindo o Exército, eu vou me alistar. Mas isso não foi possível porque o meu filho estava numa periferia, porque ele era morador de periferia. Então não foi possível. E o que me fez ir para a luta foi justamente isso, que eu não quero que aconteça mais morte na periferia. Eu não quero mais que uma instituição que a gente paga para proteger venha executar vidas dentro da periferia. Por quê? A bala quem pagou fui eu. A bala que matou meu filho fui eu que paguei. O salário desses policiais, desses agentes de segurança, entre aspas, fomos nós, e somos nós que pagamos, continuamos pagando. Tá entendendo? Então, o que me motivou a ir para a luta foi isso, foi eu não ver mais o meu filho se olhando no espelho e me perguntando se ele estava bonito, e eu dizendo, tá, claro que tá, que puxou mamãe. Foi ele não me pedir mais o biscoito de goma, o creme de galinha, foi ele não se acordar de manhã cedo em datas comemorativas e dizer, mãe, o que a senhora vai fazer hoje para nós? Sabe? Porque o meu filho gostava de comemorações, certo? Gostava de comemorar a vida. Meu filho tinha medo de morrer, sabe? Como todo jovem tem, sabe? Porque ele queria viver a vida dele, porque ele queria ser feliz, porque ele queria conquistar os sonhos dele. Entendeu? Então é isso. Então foi isso que me deu coragem e força para ir para a luta. Os amigos do Aleph diziam, tia, o Aleph não quer ver você assim. Porque eu fiquei destruída mesmo. E eu só me reencontrei quando eu fui, me reencontrei assim, entre aspas, não totalmente, né? Quando eu fui lutar. E hoje eu vivo e fico meu filho na minha luta todos os dias. Hoje meu filho, eu sinto meu filho vivo perto de mim. Mas eu quero justiça, porque polícia não é contratada para matar, e sim para trazer segurança. A gente já ouviu antes, gente, quando a gente prepara o episódio, a gente escuta, né? A gente pede as entrevistas, né? Pede falas das pessoas que a gente busca, e a gente escutou antes e tudo. A Inês já tinha morrido de chorar quando ouviu, todas nós, né? Mas não tem como segurar, porque é realmente uma vida de um jovem que tinha tudo pela frente, né? Podia ser o que ele quisesse ser, mas a sociedade não deixa, porque ele teve o azar na vida, né? Aqui no Brasil é isso, se você não tem a chance de morar numa área central, se mora numa periferia, a chance de morrer é muito maior, né? Não tem... E ele morreu nesse acaso da vida, e é muito triste, é terrível, é terrível. Era só isso que eu queria comentar, Inês. O Renato Rosendo falou, dizendo que até hoje o Estado cearense, o Estado brasileiro, não pediu desculpas a essas mães. E as famílias dos assassinados, dos mortos, eles não se conformam com o desrespeito do Estado com eles. A Edna também falou isso. Edna Carla é a mãe do Aleph, que morreu com 17 anos. Olha, houve muito obstáculo.
né? Houve muito obstáculo. Um dos obstáculos, assim, que a gente encontrou foi depois da gente ter perdido os nossos filhos, a gente se deparou com a notícia que os meninos tinham matado o policial Serpa. E aquilo ali chocou todo o Ceará, né? Que os meninos, e apresentou o meu filho, né? E mais 2 vítimas, né? Uma sobrevivente e outra fatal, que foi o Aleph, meu filho, e o Pedro, né? Pedro Alcântara, filho de outra mãe, né? Da Catarina. E eles disseram que os meninos eram um matador de policial. Esse foi assim um obstáculo terrível, sabe? Para nossa dor, para o nosso sofrimento. Aumentou mais o nosso sofrimento, porque nas minhas redes sociais, na época, eu ouvi muitas palavras de baixo calão, certo? Muitas palavras de baixo calão para o meu filho, certo? Isso foi muito adoecedor, certo? E a segunda, que pode ser até assim a primeira de tudo, mas não é a primeira porque a gente sabe que esse foi o início de tudo, né? Mas foi o desprezo, o desrespeito que o Estado teve conosco. Por quê? O Estado nunca nos pediu desculpa. Foi um pedido que a gente começou a lutar e pediu que, na época, o governador, que era o Camilo Santana, ele nos pedisse desculpa. Porque a gente entende que quando ele pedisse desculpa, ele estava assumindo um erro que o próprio Estado matou os nossos filhos. Entendeu? Então, esse pedido de desculpa não é uma coisa para alimentar o ego da gente, não. É porque era um reconhecimento do Estado, sabe? Mas não, ele não pediu. Instituições grandes de todo o Brasil, certo? Do Ceará, fez esse pedido e ele nunca acatou, certo? Muito pelo contrário. Todas as reuniões que as instituições grandes pediam para marcar, para ter com a gente, que o Camilo Santana, o governador da época, tivesse com a gente, ele sempre mandava uma pessoa representando ele. E as pessoas que representavam era coisa assim, sabe? Para ferir o nosso sentimento, a nossa dor, para cutucar mesmo na ferida. Que usava até nome de outras pessoas, que a polícia era de outras pessoas e não do Estado. Isso eu ouvi e caí em cima de uma reunião que a gente teve, que foi até puxada pelos direitos humanos, sabe? Então é muito difícil o que a gente passou. Foi muito difícil mesmo, foi muito cruel todos esses anos que a gente passou, pela negação do Estado. Eu acho que foi até uma questão que eu coloquei para o Renato Roseno, que a gente já falou disso em outros episódios, que, infelizmente, mesmo governos liderados por pessoas que são ali tidas como progressistas, no caso, o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, agora ministro da Educação do governo Lula, é do PT. Mas a polícia é estilo bolsonarista, é estilo matar, sair matando. Aí eu perguntei pro Renato até. Falei, Renato, explica isso. Por quê? Por que essa parece uma contradição. Por que isso acontece, né? E ele explicou assim, primeiro, parece que não é uma pauta de fato, né? E ele é um cara de esquerda desde adolescente. Ele falou assim, eu sou de esquerda desde que, né, bem jovem. Mas não é uma pauta realmente que é encarada como agenda da esquerda. Então, uma parte, algumas pessoas que falam do assunto simplesmente falam de maneira mais genérica, isso é o aparato do Estado, a coisa e tal, você pode até reclamar da militarização e tudo mais, mas tem uma outra parte, quando chega no poder, que aceita um populismo da segurança pública, esse populismo que aderir a esse discurso que tem que botar mais polícia mesmo, tem que investir no raio, o mais importante é a ostensividade, botar polícia nos territórios, encher de polícia nos cantos, como se isso fosse a única política de segurança pública possível. Isso dá voto. Ele lembrou até da eleição de 2014, da qual o Camilo Santana participou, e que ele disse que num debate, o principal tema do debate era
assim, a disputa entre os candidatos era quem ia botar mais policial na rua, quem estava ali propondo mais policiais. E isso é real, é muito real. E a polícia, o policiamento, a segurança, é isso, tá gerando o quê? Muita morte, tanto de policiais, muitos policiais morrem também, e muita morte de gente que não tem nada a ver. As mortes pela polícia no Ceará, neste ano de 2023, já somam 62 pessoas. 62 pessoas já foram mortas este ano no Ceará pela polícia, oficialmente. E são números que nunca baixam muito, é um negócio assim, estratosférico. Eu continuei falando, fiz mais uma pergunta para a Edna Carla, para ela dizer o que é que estão esperando do julgamento, né, que começa nesta terça-feira, dia 20, e ela disse o seguinte, que querem que os policiais sejam punidos, não querem nada mais além do que a lei diz. A lei diz é para punir, pronto, ela quer que sejam punidos, que sejam exonerados das suas funções, né? E, embora sabendo que os filhos não voltarão à morte, que ao menos que a morte deles não fique impunes. Ela disse que é o que espera todos os parentes e as mães porque tem outros que não são as mães, mas as mães das vítimas, espera a justiça. Tanto eles esperam, como a sociedade espera, a sociedade brasileira e até internacional, porque teve também instituições internacionais que estão assim dando apoio a essa luta das mães do Curió por justiça. Aí ela diz o que é que ela quer. Finalmente chega o julgamento, no dia 20 de junho será o primeiro julgamento. Finalmente. Depois de tanta dor, depois de tanto choro, depois de tanto sofrimento, depois de tantas datas comemorativas não comemoradas, depois de tantas angústias, depois de tanta comida entalada na garganta, depois de tantas noites sem dormir, depois de tantos... Eu contava dia por dia, segundo por segundo, hora por hora, ainda conto. Certo? Então é isso. Chegou o julgamento, mas não chegou fácil. Não foi fácil passar esse tempo todinho para que chegasse esse julgamento. Não foi fácil de jeito nenhum. E o que eu espero, o que as famílias esperam, é a condenação. É a exoneração, porque nós não podemos continuar pagando os criminosos que mataram os nossos filhos. O que nós esperamos é prisão. Prisão, sim. Porque a gente sabe que uma pessoa que comete um delito, uma morte, né, um assassinato, ela tem que ser condenada e julgada ao seu crime, correspondente ao seu crime. A gente não quer que eles venham, como se diz, sofrer além do que eles têm que sofrer. Não. A gente quer que eles sejam presos, condenados e exonerados dos seus cargos. Por quê? Porque isso fará a justiça, isso será feita a justiça. Sei e sabemos que os nossos filhos não voltarão, mas pelo menos a morte dele não ficará impune. Então é isso. É isso que eu espero, é isso que as mães esperam, é isso que o Ceará espera, é isso que a periferia espera, é isso que o Brasil espera, é isso que outros países que apoiam a nossa luta espera, é isso que muita gente do mundo inteiro que apoia a nossa luta esperamos. E é isso. Justiça, é isso, nem mais nem menos. Eu acho que algumas dessas fontes, né, o Renato, a dona Edna, falaram sobre a omissão do Estado, né? Há uma omissão de origem, uma falha de origem, que é o fato de agentes de segurança pública, né, que são pagos e são treinados em tese para proteger, para manter a lei e a ordem, são acusados, né, de matar pessoas, e matar pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a revolta que os policiais estavam alegando, que foi a morte, né, num latrocínio de um PM, e a expulsão de casa de um policial ali naquela região, né, são realmente coisas revoltantes, mas essa vingança, né, tirou a vida de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Isso é até uma questão que eu
que, assim, me pareceu tão espantoso. Gente, óbvio que nada justifica uma ação como essa. Mas qual é a mínima lógica de policiais entrarem nas ruas do Curió e em festas e matarem aleatoriamente pessoas, né? Eu queria muito entender isso, e lendo sobre o assunto, me custou a entender. Acho que o julgamento vai acabar ajudando as pessoas a tentarem entender se há uma lógica, qual foi, enfim. E aí eu conversei com uma fonte muito bacana, a quem eu agradeço, o professor Luiz Fábio Paiva, professor da UFC, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, né, uma pessoa que também acompanha o caso há muito tempo. E aí ele falou realmente essa questão do porquê, né, por que isso aconteceu, é uma das questões mais complexas, porque, de fato, as pessoas envolvidas não tinham a ver, as pessoas mortas não tinham a ver com os casos de morte de policiais e de violência contra policiais. E ele disse que tem coisas mal explicadas, né, inclusive havia realmente um policial que tinha problemas com o tráfico ali, com traficantes da região, e parece, pelo relato do professor Luiz Fábio, que a morte do outro PM, ela acabou impulsionando, inflamando os policiais, né, que já estavam revoltados com a expulsão do outro PM de casa, e a morte do policial num latrocínio acabou inflamando e ocasionando essa reação, essa vingança e essa chacina do Curió. Isso realmente é uma questão muito complexa, é difícil de entender, e, como eu disse, o julgamento talvez ajude a explicitar. Mas aí, o que eu tentei abordar com o professor Luiz Fábio é esse comportamento do Estado, né? A dona Edna revoltada, porque nunca houve um pedido de desculpa. Eu fui ler algumas matérias da época, o Camilo com aquele discurso de vamos punir, queremos punição exemplar e papapá, mas um pedido de desculpa é esperado até hoje. Pelo que eu li, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social na época era o Delcy Teixeira, e parece que se passou quase um mês, né, para que a secretaria fosse em peso lá visitar e conversar com os moradores, os familiares da vítima. Os familiares até leram assim, uma carta dizendo que não queriam palavras bonitas, queriam punição. Né? Então, tem toda essa questão da omissão do Estado, né? E o professor Luiz Paiva escreveu um artigo muito interessante sobre isso em abril, e eu tentei abordar alguns pontos com ele em relação a esse papel do Estado. Primeira coisa que eu perguntei é: que omissão foi essa? Né? Por que o Estado se omitiu? Vamos ouvi-lo. Bem, é importante destacar que é responsabilidade do Estado não só o controle, né, social relativo a dinâmicas, né, da sociedade, do crime, dos conflitos, mas é responsabilidade do Estado também prestar um serviço de segurança pública que é feito por forças policiais que não podem exercer a força de maneira indiscriminada. Então é também responsabilidade do Estado, dos governos, dos comandos das forças policiais, daqueles que exercem o cargo na Secretaria de Segurança, né, são o braço do Executivo. É responsabilidade de todas essas pessoas o controle efetivo das ações policiais que acontecem dentro daquele estado. Então, é muito difícil você imaginar que policiais possam articular uma ação utilizando, né, grupos de WhatsApp, utilizando até como existem, né, acusações de que até o próprio rádio, né, das viaturas teria sido utilizado como um meio de mobilizar para aqueles acontecimentos que culminaram nas mortes na chacina do Curió. Então, é inimaginável você pensar que durante ali um bom período daquela noite, né, acho entre 4 e 6 horas, pessoas, né, policiais tenham invadido esse bairro e conseguido matar pessoas, atingir pessoas, né? 11 pessoas efetivamente morreram, mas outras pessoas foram baleadas. Então, que policiais possam fazer isso sem que o Estado
né, durante tanto tempo. Uma das coisas que muitos testemunhos dão conta é que as pessoas ligavam para o 190, né, ligavam para a emergência e não tinham ali qualquer resposta, não tinham qualquer indicativo de que aquela situação em algum momento poderia ser contida. Então ela inicia, se desenvolve e termina sem uma reação, né? Então morreram 11 pessoas, mas poderiam ter morrido 22, 33, nós poderíamos ter um número ainda maior, porque parece que toda a ação se desdobra e ela só se conclui quando realmente aquelas pessoas estão satisfeitas, né, com a ação que promoveram. Então, é inimaginável você pensar que a gente vive em um estado, a gente vive em um território no qual policiais, agentes do estado, responsáveis pela lei e a ordem, possam, né, livremente atuar com violência, de forma indiscriminada, de forma arbitrária, sem que aqueles dispositivos, como, por exemplo, uma central de atendimento, possa acionar uma força que possa chegar e possa conter a ação desses indivíduos, né? É isso, né? Eu ia comentar que dialoga muito com o que o Renato também comentou comigo, que hoje a polícia ela se estrutura, né? A política de segurança se estrutura pensando nas regiões periféricas, que muitas vezes são dominadas por facções, em territórios, eles chamam de terrenos, de guerra. De guerra. Não encaram esses espaços como espaços onde há pessoas que moram, que vivem, que têm suas vidas lá. Não, é terreno de guerra. Então, a polícia só chega lá para isso, para esculachar, para matar, ou para, enfim, para fazer abordagens violentas, porque não enxerga ali que as pessoas têm direito de ter a segurança delas. Não tem. Isso é estrutural, isso está ali realmente no nascimento da ideia de polícia que se estabeleceu no Brasil desde sempre, que era para guardar, proteger os ricos, a elite, né, no caso, a família real, sei lá mais quem, contra os pobres. E aí a elite tem medo dos pobres, pronto, vamos descer o cacete. Assim, essa é uma visão muito que está em Fortaleza, está no Ceará, está no Rio de Janeiro, está em vários, está no país todo, é vigente, independente do governo. Independente se é do PT, se é do PSDB, se é do União Brasil, cara. É um negócio terrível isso. É verdade. E na época, Camila, o governador, então governador Camilo Santana, ele chegou a dizer que era um caso isolado, né, que a chacina tinha sido um caso isolado. Por um lado, eu imagino que devia haver uma preocupação de proteger, de não generalizar e criminalizar a polícia militar como um todo, né, que a gente sabe, acho que até o Renato comentou, é uma instituição que trabalha sob condições precárias de fato, há policiais em situação de adoecimento, né? Isso é uma omissão também do Estado, querendo ou não, porque a qualidade de vida, a qualidade de saúde mental desses policiais vai impactar na qualidade do serviço deles, então há uma omissão nesse sentido também, e acredito eu que o Camilo tenha falado que foi um caso isolado para não criminalizar a PM como um todo, mas o professor Luiz Fábio, ele questiona essa questão do fato isolado. E eu quis tentar entender por quê. Vamos ouvi-lo? Bem, estima-se, segundo as primeiras, né, os primeiros indicativos de acusação do Ministério Público do Ceará, que não eram apenas 44 envolvidos, você tinha um número muito maior, não só de policiais que agiram naquela noite, como de policiais que se omitiram. Você tinha também uma implicação das cadeias de comando, né, de quem era responsável pela gestão, né, do comando das forças policiais naquele dia. Então, de certa forma, o que a gente tem, o que é possível visualizar na chacina do Curió, é de que você não tem uma ação isolada, você não tem a ação de um policial que vai lá cometer um crime, você tem efetivamente uma ação de um conjunto de policiais que fazem parte de uma instituição que
na minha leitura, não poderia ter sido desresponsabilizada por tudo que aconteceu. Se eu tenho 200, digamos assim, 44 indivíduos, né? Mas estimava-se que tivesse até 200 pessoas com implicações diretas, indiretas e por omissões envolvidas nessa chacina. Então, se eu tenho uma grande quantidade, né? Dezenas de pessoas, mesmo que a gente considere que foram apenas os 44, mas se eu tenho 44 pessoas de uma mesma instituição implicadas num crime, algo muito errado existe no interior dessa instituição. Então, negar a responsabilidade institucional em acontecimentos como, por exemplo, o Curió, mas em outros da sociedade brasileira e mesmo da sociedade cearense, pensemos no Carandiru com 101 mortos, pensemos na chacina de Milagres, quando uma família ali é assassinada numa ação que, segundo a polícia, havia um tiroteio e quando você vê as imagens não havia tiroteio nenhum. Então, pensar essas ações, pensar realmente este universo de acontecimentos como algo isolado, me parece extremamente prejudicial e me parece também que a gente deixa de pensar sobre o tipo de polícia, sobre o tipo de trabalho policial que a sociedade precisa e que a sociedade efetivamente deseja. Então, me parece extremamente problemático essa decisão, que foi uma decisão em todos os momentos, né? Logo depois da chacina, as falas, tanto do secretário de segurança da época, quanto do governador da época, foram realmente falas no sentido de privilegiar a defesa da instituição Polícia Militar, quando você tem uma situação que efetivamente mancha a história da nossa Polícia Militar. O que você falou, Ebele, que os policiais sofrem, tudo, foi justamente o Renato falou assim: esse modelo que coloca a polícia para o combate o tempo todo é prejudicial, inclusive, para os profissionais da segurança. Que a pessoa passa num concurso, aí é jogada nisso. E aí tem arma, tem toda a periculosidade, enfim, todas as situações pelas quais ela passa. Ele diz que o índice de suicídio entre policiais é 4 vezes maior do que entre o restante da população. Gente, Adoecimento, escabroso isso, uso de drogas, escabroso. exatamente. Assim, Esses surtos, né, Camila, que a gente É. tem visto eventualmente de policiais em situação de surto, cara. Até o nosso Recentemente, aquele que matou 4 colegas. Isso, Os colegas exatamente. dormindo. Em Camocim, né? Está em situação de tensão no limite. Tá? É muito difícil também o trabalho da polícia. Eu acho que, não vou falar não, porque eu não entendi do assunto, mas vou dizer, eu acho que eles também são muito mal recrutados, tá entendendo? Já é um erro a partir do recrutamento, do treinamento. O treinamento, Inês, eu acho que é muito isso. Acho que é muito difícil, não é também só culpar. Tudo bem que é aquela mentalidade, como disse a polícia é bolsonarista. Antes de existir o bolsonarismo, já a polícia já era assim, né? Digamos que é fascista. Mas para se falar já que se falou nessa peste, o Eduardo Bolsonaro esteve aqui no Ceará, um ano depois da chacina. O Eduardo Bolsonaro, ele era do Partido Social Cristão, certo? Do Rio de Janeiro, já era deputado federal pelo Rio, filho, na época, do também deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, todos dois aquele social PSC, social cristão, né? Aí ele veio a Fortaleza em setembro, 21 de setembro de 2016, um ano depois da chacina, e ele publicou nas redes sociais dele, protestou demais, que estavam presos injustamente, os policiais estavam presos porque estavam trabalhando, certo? Aí botou em dúvida todas as denúncias. Menino, foi assim um alvoroço. Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Bananinha, esteve aqui defendendo a ação dos policiais militares. Ele disse que eles estavam trabalhando.
A Inês já tinha comentado, né, que esse foi um caso que, assim, foi tão chocante que, de fato, chamou atenção internacional, inclusive pela ação, pela luta das mães da chacina do Curió, que foram, de fato, que estão sendo, né, guerreiras de um nível absurdo, então elas estão correndo atrás e tudo, chamaram atenção, e aí uma das entidades que passou a dar um apoio também, a ficar junto, foi a Anistia Internacional, que é uma entidade de direitos humanos super respeitada, né? E aí a gente conversou com a Jurema Werneck, que é médica, ativista e diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, e ela muito gentilmente falou com a gente sobre a importância também desse julgamento, não só para o Ceará, mas para o Brasil. Vamos ouvi-la. Veja bem, nós da Anistia Internacional também depositamos muitas expectativas sobre o julgamento da chacina do Curió. É um fato gravíssimo que aconteceu no Ceará, certamente a maior chacina da história do Ceará, e essa chacina tem um envolvimento de cerca de 40 policiais, cujo julgamento, né, vai começar agora, depois de alguns anos, né? Nós temos grande expectativa, primeiro pelo grave problema que acontece no Ceará, dos homicídios cometidos por agentes de Estado, homicídios cometidos pela polícia contra jovens negros, jovens de favela, jovens pobres de periferia. Isso é muito grave. Mas veja bem, desde há décadas, nós da Anistia Internacional apontamos esse grave problema que acontece como um padrão em vários estados do Brasil. E o racismo está por trás disso, o descontrole das polícias está por trás disso, a impunidade está por trás disso e a falta de responsabilização dos comandos, seja os comandantes das guarnições, o comandante de batalhão e os comandantes da polícia e a responsabilização de governadores, que são, em última instância, o comandante em chefe das polícias dos estados. É preciso a responsabilização. Daí ser muito importante esse julgamento também. No Ceará, em 2021, a Rede de Observatório de Segurança Pública documentou 125 casos de mortes decorrentes de intervenção da polícia ou de agentes de Estado aí no Ceará. 125 pessoas foram mortas pela polícia. E veja, 92,3% eram pessoas negras. O racismo está demonstrado e explicado nesses números. A tragédia do descontrole da polícia com a sua violência racista está demonstrado nesses números. Por isso também esse julgamento é importante. É importante porque se começa a responsabilizar os agentes do Estado, ou seja, pôr um fim no ciclo de impunidade. É importante porque manda um recado não apenas para os agentes do Estado, para policiais do Ceará, mas para todo o Brasil, a oportunidade do Brasil começar a virar a chave dessa constante de policiais entrando em favelas e periferias e matando as pessoas, matando os jovens. E é preciso também que se reafirme uma virada de página, porque vítimas, familiares e sobreviventes vão ter a justiça que merecem. A gente precisa garantir justiça, é preciso que as mães do Curió, é preciso que os sobreviventes da chacina do Curió e é preciso que os mortos do Ceará, dos Curió, tenham um descanso, tenham justiça para poder finalmente descansar. Então é muito importante, daí a nossa grande expectativa. O Brasil pode virar a chave e ser um país que protege a vida dos jovens de favela e periferia, dos jovens negros em particular. E o Ceará pode mandar um recado para o Estado e para o Brasil. Achei super importante o que a Jurema Werneck falou, porque, de fato, há o racismo por trás disso tudo. Isso é, assim, não tem outra explicação, né? Assim, porque as pessoas da periferia, né, que em geral são pobres, pretos e tal, são vistas como pessoas inferiores e que naturalmente já são perigosas. E aí a polícia já, a partir do treinamento, a partir de toda a cultura que se estabelece e que é agravada porque é uma polícia militar, militarizada, e até o Renato Rosendo falou, que oportunidade que a gente perdeu em 88 de ter desmilitarizado a polícia, né? Mas não, isso não foi mexido na Constituição de 88, infelizmente. Mas é isso, todo o aparato policial, essa força de Estado que segue oprimindo as pessoas por causa da cor, e é a sociedade, de um modo geral, né? E tudo isso sempre com muita impunidade que tem que ser alterada, isso tem que ser, não pode ser mantido, não pode.
É isso, né, gente? Eu acho que chegamos, assim, a abordagem que a gente queria trazer hoje era essa, desse caso terrível da chacina do Curió. A gente vai ficar acompanhando, né, lógico, o desdobramento desse julgamento, que deve ser longo, mas torcendo para que a justiça realmente seja feita da melhor forma possível. Vamos realmente acompanhar, né, Inês? É bom lembrar que hoje só são 4, esse jogo vai ser ao longo desse ano, o resto continuarão os julgamentos. Parece que tem em agosto, não vão ser todos julgados neste dia 20. Vai ser, mas todos este ano, segundo consta, né? E hoje estão previstas manifestações, lá em frente ao fórum, Clóvis Bevilacqua, e olha para você ver como o negócio é difícil mesmo. Nos chamamentos para as manifestações, a vigília lá em frente ao Tribunal de Justiça, estão recomendando que as pessoas vão de boné, talvez até assim com o rosto meio coberto, para evitar identificação por policiais, temendo novas violências contra essas pessoas que vão se manifestar, certo? Estão pedindo isso. Eu sei porque eu recebi um manifesto, me mandaram, falando sobre isso, sobre essas manifestações, estão organizando, e pedem que, por favor, vão bem assim, de boné, cabelo para dentro, se for mulher, para poder não ser identificado. Gente, isso é demais, viu? Não, é o sinal, né? É o sinal de que as coisas continuam terríveis. Né? E é isso. Mas tem que mudar, tem que mudar. Serão ouvidas 20 testemunhas, viu? E entre essas 20 testemunhas, hoje, são 7 sobreviventes. Pois E é esse isso. aquele depoimento que eu falei no começo, ele é todo sequelado. Todo sequelado. O rapaz, acho que está na faixa dos 28, 29 anos, é todo sequelado. Tem um braço dormente, a perna não sei o quê, é cheio de sequelas. Ou seja, também teve a vida dele, né, destruída, com certeza, por essa situação. Pois, gente, agora sim. Agora vamos, né, para o momento do desabafo, né, o momento do recadinho, que é o momento discunhã. Vamos para os assuntos da política também, né? Um pouquinho. Quer começar, Inês Aparecida? Um discunhã é bem rápido, depois a gente vai se aprofundar, sei lá, se merece até o episódio. É sobre essa ausência do prefeito de Limoeiro do Norte, Zé Maria Lucena, está desaparecido. Cadê o prefeito? Ninguém sabe. E o pior, segundo consta, as notícias que nos chegam, é que não deixam a vice-prefeita assumir. Dilmar Amaral não assume. Ou seja, a prefeitura está acéfala. Não tem prefeito, não tem a vice-prefeita não assume, porque não deixa, diz que trancaram mudaram até a chave lá da prefeitura e tal, e a gente não sabe, fica por isso. Fica por isso. A filha do Zé Maria Lucena é uma deputada recém-eleita, e também já disse que não, que isso é injúria contra o pai dela, papapá, ela é até do PT. E a gente até foi instado, foi provocado a levantar essa situação. Estamos dando aqui só um start, mas é esse meu discunhã. Impressionante, uma cidade sem prefeito. Ébele Rebouças, discunhã. Mulher, meu discunhã não é tão brevezinho, não, mas é um assunto importante, porque diz respeito, querendo ou não, a todos nós. Amanhã, dia 21, quarta-feira, né, estamos falando aqui na terça, vai ser julgado pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a privatização ou não, um processo referente à privatização ou não da Lubinol. Não sei se todo mundo sabe, a Lubinol é uma refinaria da Petrobras que tem aqui em Fortaleza, é ali, já chegando na Praia do Futuro, é entre o Serviluz e a Praia do Futuro, bem grandona, quando a gente passa ali umas cores da Petrobras, é lá a Lubinol. E é uma refinaria da Petrobras. No ano passado, aliás, durante o governo do Cramunhão, começou esse movimento da Petrobras de privatizar e vender essas refinarias a preço de banana, privatizar e entregar para o mercado privado, certo? E agora chegou a vez daqui da refinaria de Fortaleza.
isso tem uma série de implicações para o ramo, né, para o setor. A Lubinol, ela vende principalmente asfalto, certo? E alguns tipos de lubrificante, a maioria é asfalto. E aí, a Federação Única dos Petroleiros, junto com com empresas, né, compradoras de asfalto e tudo, deram entrada no CAUD. Essa privatização era para ter saído ano passado, mas esses grupos conseguiram atrasar, barrar, né, entrar no CAD para tentar frear essa privatização, essa venda. Quem está para comprar a Lubinol é uma empresa chamada Grepar, tá? E, gente, o valor da compra do negócio é 34 milhões de dólares. 34 milhões de dólares é o valor que elas vão comprar a Lubinol. O investimento inicial, segundo eu vi numa matéria do Jornal Povo, para colocar as coisas para funcionar, é de 90 milhões. Então, olha o valor, né? Primeiro, essa questão do valor de venda para entregar as refinarias, que é o que está acontecendo. Já teve na Bahia, já teve, parece que no Amazonas, e aqui está acontecendo, provavelmente, pode ser que aconteça a mesma coisa. E uma questão que a federação alega, né, que um colega conversou comigo e desse ramo do asfalto, diz que essa privatização ela é uma forma de monopólio, né? Você entrega, segundo um ex-presidente da FUP, que é essa federação, cada refinaria dessa no Brasil, ela é estratégica, ela cuida de tipos de produtos diferentes, né? A Petrobras escolhe determinada área geográfica para produzir, refinar o petróleo para produzir determinadas coisas. E quando você vende, você cria um monopólio, a empresa privada passa a dominar aquele mercado ali naquela região, né? Então está tendo essa polêmica, tem essa questão mesmo do preço que está sendo vendido, do monopólio que pode estar sendo criado, e as expectativas não são boas no CAD. Segundo uma pessoa que conversou comigo me falou, esse conselho, ele sofre super influência do Ciro Nogueira, é uma galera bem bolsominion que está lá, bem bolsonarista. Então, a expectativa não é positiva, e eu queria trazer aqui esse assunto, inclusive porque, sabe o que é mais interessante? Não se tem uma articulação política do governo Lula, de nenhum parlamentar, assim, pelo menos até onde essa fonte me disse, para reverter, né? Porque a venda é legal, querendo ou não é legal, não há uma ilegalidade, o que há é questionamentos em relação à decência dessa venda, né? E a expectativa é que fique por isso mesmo. E o governo Lula, pelo visto, não quer ser encarado como, né, o empata foda, já que a venda é legal. Então, o meu descunhão é isso, é um assunto para a gente prestar atenção. Tem um monte de imbróglio, porque parte daquele terreno ali da Lubinol é da prefeitura. Tem um monte de coisa que eles vão ter que resolver. E é isso. O negócio não tá bom não aí para essa galera desse ramo, porque a ideia é monopolizar mesmo para uma empresa privada essa refinaria. Qual é o teu descunhão, Camila? O meu, eu tinha tantos, eu tô com vários na minha cabeça, mas eu decidi registrar só um, que essa semana começa realmente a ter os depoimentos da CPMI dos atos de 8 de janeiro, e com a divulgação dos novos detalhes do golpismo que estavam lá no celular do Mauro Cid, do chefe de gabinete, aliás, o número 2 ali, o grude do Bolsonaro, nem era chefe de gabinete, né? Ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro, o grudezão dele. O celular estava tudo, tinha lá o caminho, era o roteiro do golpe, direitinho, bem escritozinho, né? Com isso aí, acho que promete muitas emoções, a semana tá boa, né? Vai ser nesse sentido, vamos ter aí novidades, né? Então, eu acompanhei sessões na semana passada, é muita baixaria, pelo amor de Deus, é baixaria. É baixaria, porque essa CPMI tem caneco, tem giroquina, é um negócio pesado. E a Elisiane Gama, que é a relatora, tem que segurar a onda. Ela segura. Agora vamos ver como é que vai ser com os depoimentos. Vai ser caótico, muito caótico. Até porque essa oposição bolsonarista não está lá para deixar nada acontecer normalmente. É fazendo o máximo do barulho, tumulto, Baderna, né? Baderna mesmo, a palavra é essa. É uma loucura, gente, é uma loucura. Mas agora vamos para os cheiros e, sobretudo, a gente tem uma recomendação mega especial para quem escutar o episódio nessa terça-feira até o fim.
porque na quarta-feira teremos o quê? O quê? O quê? Nosso quiz, quarta-feira, no Mar de Rosas. Quarta-feira, ou seja, amanhã. Isso. Teremos um encontro com ouvintes, então fica o convite, já prepara aí, quem estiver em Fortaleza, para dar um pulinho ali na Praia de Iracema, no restaurante Mar de Rosas, vai ter o Quiz das Cunhãs, segunda edição, perguntas preparadas, muito difíceis, quero ver quem vai ganhar. Vitória, quem ganhar, o grupo que ganhar vai ganhar cerveja de presente, olha que beleza, então vai ser valendo, né? Com a participação especial do Eduardo Porto, que é também um podcaster maravilhoso, do podcast Gritador de quiz, ele é é, gritador de quiz. Gritador É de quiz. animado, bicho. Ele é do Indo e Voltando, para quem curte o Indo e Voltando, vai ter lá, então vai poder paparicar e tietar também o Eduardo Porto. Então vai ser massa demais, né? Só perguntas escabrosas da política faladas já nos episódios prévios das Cunhãs. Então tem que ir, tem que ir preparado, inclusive. Estudar aí. Aí tem cheiro, quem tem cheiro? Não, Cheiro mulher. para Verônica Guedes, que mandou muito engraçado, mandou para a gente essa semana ela, uma cover da Alcione cantando, mandando música para a gente. É ótimo. A Verônica tem um grupo de primas que são assim, cunhazete mesmo, elas têm um grupo. Não, tem que Eu quero mandar. mandar É a também Regina cheiro. Marrom, né? A Regina Marrom, essa Regina Marrom é cantora, a cantora. ela mandou cheiro para as Cunhãs. E aí a gente tem que deixar o cheiro para ela também. É muito bom esse vídeo, gente. Demais. Cunhas, não, Cunhãs. Só quero Cunhas. Aí é engraçado. E também eu quero mandar um cheirão para toda a turma da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, que a chefona é a Kelly Castro, aí está lá uma turma grande, maravilhosa, tem Cunhazete pelo meio, e eu quero mandar para Vivi Gonçalves, mandar um cheiro para todos, assim, bem grandão, para dizer o nome de tudo. Perturbei demais essa Kelly, viu? A pobre tem, ela quer ver o diabo e não quer me ver. Pense numa mulher para perturbar, era eu. Não, era aquela, é um amor. Aí temos que deixar o cheiro do Kevin também, né, Inês? O Kevin Maciel. Kevin tá carente, ele que também quer cheiro. Vai, Kevin, tá aí, cheiro meu, cheiro da Eve, cheiro da Camila. Pronto, tá aí, Kevin Maciel. E a Giza Carvalho, que fez um chá de bebê, né? Tá pertinho de chegar o neném dela, cheiro para ela. Ser mãe do José Vicente. José Vicente já ganhou até cheiro aqui, antes de nascer. Não, antes de nascer já ganha cheiro, é bom demais. Mulher, hoje eu tô querendo cheiro, viu? Porque esse assunto me deu uma dor de cabeça. Me deem aí vocês um cheiro. Assim, baixinho mesmo. Cheiro pra mim. Ebele, muitos cheiros para nós, viu? Porque a gente Hoje quem tá merece. carente sou eu de cheiro, Maria. Não, Episódio difícil. difícil. Eu tô assim, ó, cansada. E eu? E aí vamos encerrar, né? Vamos encerrar, assim, né? vamos torcer para que dê tudo certo esse julgamento Ave que Maria. começa agora. E agradecer você que ficou com a gente até este momento, neste episódio mais pesado, mas que é importante. E vamos deixar aqui assim, o reforço, se quiser se tornar apoiador, fica super à vontade, seremos muito gratas. Pode ser pelo apoia.se/ascunhaspodcast, para o Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pela plataforma Aurelo. Se você nos escuta por lá, pode nos apoiar por lá, vai ser maravilhoso do mesmo jeito. E aí também deixamos o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. Essa semana, inclusive, a gente deixou conteúdo muito bacana no Instagram e no Twitter sobre uma palestra que o Ciro Gomes deu em Fortaleza e na CDL, né, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, e inclusive, Inês Aparecida, só levando cacete dos Florzinha, eu tô levando. Encheram meu saco, os florzinhos. Os florzinhos são Se eles soubessem que o Ciro chegou na gente, deu beijinho, gosta da gente, Pois é. besteira. Sobral, menina, tava um amor, Ciro Gomes. Esse pessoal não sei não, viu? Mas tudo bem. Hoje é revoltado porque eu disse. Faz parte. Ciro disse que o Brasil vai continuar medíocre e decadente, coisa assim. Os florzinhos ficam doidos. Pois é. Mas tudo bem, tá tudo bem, deixa para lá. O Ciro gosta da gente. Tá tudo bem. Então é isso. Aí vai lá no Instagram, segue a gente, meu povo. Tem conteúdo a mais. Não é? A gente não fica só no episódio, não, viu? E aí, deixando aqui os créditos, o apoio que a gente tem nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie.
trilha sonora é a Barroada Gagá da banda Breculê. E acho que é isso. A produção do episódio é feita por nós três aqui. Eu, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. E é isso. Até a próxima semana, meu pessoal. Valeu demais, viu? Tchau. Tchau.